meus amores, agora nós vamos dar seguimento estudando nessa parte 2 do verbo o emprego dos tempos, tá certo? De cada modo que nós temos aí pela frente. O modo indicativo e o modo subjuntivo será o foco, tá, do nosso encontro agora. Gente, quando eu falo em modo indicativo, tá? Guarda aí para você uma coisa. O modo indicativo, ele sempre tem a prerrogativa de trabalhar com algo no sentido da certeza, tá? Então, enquanto o indicativo ele traz essa ideia da certeza, o subjuntivo vai trazer a hipótese, a dúvida, a probabilidade e o imperativo, a ordem, o comando, o pedido, tá? Agora, dentro de cada modo, nós vimos na aula anterior que nós temos o quê? Nós temos os tempos. O foco serão sempre os tempos simples, ok? Até porque são eles os mais cobrados nas avaliações externas também. Eles permeiam mais o nosso cotidiano também. Então, dentro dos tempos, vamos começar pelo emprego do presente do indicativo. Como é que eu posso usar o presente? Ah, Kelly, essa eu sei. O presente eu uso para um fato que ocorre no momento em que eu falo. Isso é um dos usos. Nós temos 5, galera, 5 usos do presente indicativo. E a gente faz, viu, no dia a dia normalmente. Não acho que é uma coisa assim absurda. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Fez. Vocês vão ver que fazem, que eu faço, que todos nós fazemos, tá certo? Mas olha aí o primeiro emprego. Neste instante, a cidade enfrenta um enorme engarrafamento. Imagine, por exemplo, isso em um repórter, né? O repórter está ali falando, apresentando o jornal, está fazendo entrevista lá no meio da rua e ele vai falar assim, porque é algo que está ocorrendo ali, no momento em que a reportagem está ocorrendo, em que a notícia está ocorrendo. Olha o segundo exemplo. A seleção brasileira vence a Argentina por 1-0, mas esse placar pode mudar até o final da partida. Imagine um narrador, né? Uma pessoa que está falando dessa partida, que está ocorrendo, né? E aí ele coloca, ó, a seleção brasileira vence a Argentina por 1-0. Então você já está entendendo que é algo que está acontecendo naquele momento. Mas esse placar pode mudar até o final da partida. Então o uso do presente, nesse sentido, no momento que se dá no momento da enunciação, é a prerrogativa básica do presente. Porém, como eu disse a vocês, a gente também pode, né, fazer outros empregos. Ainda pensando, né, de algo que está ocorrendo no momento em que se fala, essa tirinha aqui é bem massa, ó. Não o que está ocorrendo, né? Coitado do personagem. Mãe, o pai está caindo na escada. Aí a mãe fica, como é que ele está caindo? Porque ele continua caindo, né, gente? Essa é a grande, né, o humor da tirinha. Já faz meia hora. Como ele está numa escada rolante, então ele não para de cair. Obviamente, né, ela sentiu o estranhamento justamente por quê? Porque o filho falou, está caindo. Quando a gente cai, já vai para o pretérito, né, passado. O pai caiu da escada. Mas como ele quer dar a ideia de que segue, né, de duração, o aspecto durativo, certo? Da ação verbal, ele colocou o presente indicativo para dar essa ideia, né, junto com o gerúndio. Está caindo, certo? Então, se eu digo assim, Ana está estudando desde as 8 horas da manhã. Veja que eu dou a ideia de aspecto durativo. Estão percebendo aí essa locução, né? Está caindo, está estudando, é algo que ela continua fazendo, que ela não parou de fazer. Então, a gente usa isso o tempo todo em várias situações, quando queremos dar esse aspecto de duração. Mas, como eu havia dito, outros empregos, né, do presente, galera. Veja bem, você pode usar o presente indicativo para falar de verdades eternas, fatos apresentados como inquestionáveis, não é isso? Verdades científicas, coisas que a gente não teria como mudar. No caso aí do exemplo, a Terra é redonda, já nos gera, né, uma prerrogativa, talvez alguns queiram discutir, sobre, né, o terraplanismo. Mas não vamos abrir espaço aqui para essa discussão.
A Terra é redonda, cientificamente falando, né? Comprova-se. Então, a gente tem aí o presente indicativo para falar dessa maneira. Quando você diz assim, o homem é um ser racional, é uma afirmação categórica, é inquestionável, é uma verdade tomada como eterna, né? Ou seja, é algo absoluto. Quem ama não mata. Veja que você tem aí como se fosse um pequeno provérbio, né? Em que você faz uma afirmação categórica, quem ama não mata. E nessas situações nós também tendemos a usar o presente do indicativo. Então, sempre que você estiver criando, né, qualquer coisa que seja tomada como uma verdade, como algo absoluto, você vai usar o presente indicativo. Não tem nem lógica usar pretérito ou futuro, beleza? Terceiro exemplo, gente. O terceiro exemplo acontece o tempo todo. Na aula de história, numa aula de literatura, nas áreas de humanas. Por quê? Porque os professores gostam de aproximar o passado do presente. Fazer o aluno interagir, entrar em contato com aquele fato, é o que a gente chama de presente histórico. O fato, o babado já ocorreu há tempo, porém, a gente quer mostrar como se ele estivesse ocorrendo agora. Todos estavam reunidos na sala do tribunal. Nesse momento, entra o réu, acompanhado do seu advogado, e agride fisicamente um dos guardas que o escoltavam. Observem que é como se você estivesse narrando, isso em narrativas também, para dar ideia justamente de momento, né? Você está no momento. Uma notícia também costuma fazer isso. O fato já ocorreu, mas ele vai e coloca no presente, que é para você ter essa ideia. Em 492, Cristóvão, né, Colombo chega à América. Peraí, chega à América, mas ele já chegou, exatamente. O que foi que a professora fez? Ela aproximou, entendeu? Ali o momento da fala. Ela trouxe para o momento da aula dela. É o presente histórico. Próximo caso. Para indicar um evento futuro cuja ocorrência se dará em um tempo próximo. Vejam bem, imaginem aí uma coisa que a gente fala bem, né, com esse exemplo. Sobre aniversário. Sua data de aniversário, imagine que seja amanhã, tá? Mas você diz, faço aniversário amanhã. Ué, não era para ser farei, já que é futuro, não é não? Mas você está usando aí o quê? O faço. Isso é o emprego do futuro do presente no lugar do presente. Tá errado? Não. Por que estaria errado? É uma das formas do emprego do presente. Substituir esse futuro. Hoje à noite o presidente embarca para Brasília, mas não é à noite? Hoje à noite, então ainda não chegou esse momento, mas você já está, né, trazendo para o presente, porque é algo que vai ocorrer, que você tem a certeza de ocorrer. As crianças só voltam da viagem na próxima semana. Bem, eu poderia dizer, as crianças só voltarão da viagem na próxima semana, mas a gente fez o uso do quê? Do presente do indicativo. Entendeu? Então, nesse caso, está também trazendo para o momento, está aproximando uma ideia futura, porque ela já é certa de ocorrer. E como eu disse a vocês, que eram 5 usos, vamos para o último. Gente, esse daqui a gente também usa constantemente, né? Para indicar uma rotina, uma ação habitual. Você não está fazendo agora. Porém, você faz cotidianamente. E nada melhor do que a música de Chico Buarque, Cotidiano, para mostrar esse emprego do presente indicativo, indicando a rotina aí da relação do casal, não é? Música bastante conhecida. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Então, veja, beija, sorri, sacode, faz. Ela não está fazendo isso agora. Não é necessário que seja agora. Mas é uma rotina. É a mesma coisa de você dizer assim, jogo com meus amigos toda quarta-feira.
Mas hoje não é quarta-feira, vamos supor, né? Então você está colocando que você faz aquilo sempre, né? Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Então, a música inteira é a rotina. Então, a música inteira prevalece aí o uso do presente indicativo, né? Todo dia, todo dia. Então, essa música, ela serve como um exemplo muito bacana para vocês entenderem o emprego do presente indicativo para marcar uma ação habitual. Beleza? O uso do pretérito perfeito agora, gente. O pretérito perfeito, bote aí na sua cabeça. Uma ação concluída, encerrada. Por que vocês acham que a gente fala em perfeito? Perfeição, amor. Algo que está justamente acabado, amarrado. Então, o pretérito perfeito ele é usado nessa condição, para indicar algo concluído, que foi totalmente esgotado. Por isso que a gente, quando usa verbos como morrer, nascer, né? O filho do meu amigo nasceu. Entendeu? Por que é que eu botei o pretérito perfeito? Porque aquele evento, aquele fato, ele está concluído, ele está amarrado. Entendeu? Então, ele morreu, né, por causa do câncer que teve. Obviamente, por que que eu vou colocar morreu? Né? Porque é uma ação que está aí o quê? Concluída, encerrada, tá? Então, o pretérito perfeito, ele tem essa prerrogativa. Até quando nós usamos eu namorei com fulano. Na hora que você diz eu namorei com fulano, você tá dando aquela ação totalmente por encerrada, entendeu? E acabou lá no passado. Você não vai retomar. Então, o pretérito perfeito, ele tem essa ideia. Vejam aqui, por exemplo, a música de Raul, grande Raul Seixas, né? Veja como ele coloca o emprego do pretérito perfeito para justamente falar das coisas que já ocorreram. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, veja como ele coloca, né? Eu nasci. É justamente o fato, né? Algo que está amarrado, encerrado, né? Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eita, grande Raul. Então veja que todos os tempos, meus amores, que estão empregados aí, são no pretérito perfeito. Ações concluídas, coisas que ele já vivenciou, né? E ele faz ao longo da música toda uma trajetória, né? Conosco, tá certo? Muito massa. Você trabalhar o emprego dos verbos nas músicas vai te dar uma visão, uma amplitude dos tempos verbais, beleza? E o pretérito imperfeito, hein, Kelly? Quando é que a gente usa esse danado? Ó, o pretérito imperfeito, ele é justamente o oposto do outro. O prefixo in não tá aí por nada, né? Não é à toa. Ele vai indicar justamente um fato que não foi totalmente encerrado, um processo inacabado, que pode, inclusive, ó, indicar aí algo habitual, rotineiro, mas é diferente do presente. Por quê? É algo que está no passado. Quando chovia, no meu tempo, tá? Vejam que ele se reporta ao passado, não é algo que você faz agora. É algo habitual, rotineiro, naquela época, naquele tempo. Olha o texto aqui de Fernando Sabino, gente. Quando chovia no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Ele está lembrando. Percebem que existe a prerrogativa da lembrança. Eram pingos no teto, ensopando o soalho de todas as salas e quartos.
Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levantando e trazendo baldes, bacias, panelas, pinicos e o que mais houvesse para parar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem em uma inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos e não entendiam a razão. Aquilo era uma distração das mais excitantes. Mesmo ele falando, né, dessa questão da rotina, desse fato habitual, mas é no passado, tá? Então era algo que ocorria, né, constantemente e quando isso ocorria, dava-se todo, né, esse pandemônio aí, essa balbúrdia. Mas eu também posso usar, preste atenção aqui, o pretérito imperfeito para ações que foram interrompidas e que eu posso voltar a fazer. Por exemplo, estamos num momento de pandemia e aí muita coisa foi interrompida, mas você pretende retomar quando tudo isso passar. Vamos supor que você fazia uma atividade física, não? Jogava um futebol, fazia um vôlei, um basquete, e você agora não está podendo fazer essas atividades, mas pretende voltar. Você diria com o pretérito imperfeito da seguinte maneira: eu jogava vôlei todas as terças e quintas à tarde no colégio. Então, nesse caso, veja que você usou jogava. Se você colocar eu joguei, é porque vai dar a entender ao receptor que você não pretende retomar aquilo, que aquilo foi uma ação que ficou totalmente encerrada em sua vida, tá? Então, o pretérito imperfeito também tem essa conotação. E o mais que perfeito? Galera, o mais que perfeito, ele é muito pontual. Ele só pode ser usado se eu estiver numa oração usando uma ação que fale assim, ó. Um passado do passado, certo? Ou seja, eu tenho que ter uma ação que já ocorreu, um pretérito perfeito, por exemplo, mas uma ação que teria ocorrido antes dessa. Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Coloquei até mais ou menos uma questão de horários para você poder ter uma perspectiva dessa ideia de passado do passado. O jornalista entrou na sala. Então, imagine aí que o jornalista entrou na sala quando o ministro já tinha respondido as questões. Ó, o ministro já tinha respondido as questões. O jornalista entrou às 11h30, certo? E o ministro respondeu as questões às 11 horas. Então, o jornalista entrou na sala quando o ministro acabara, né, de responder as questões. Você pode, inclusive, botar ali respondera na forma simples, entendeu? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês, para ficar bem prático. Imagina uma partida de futebol. Imagina aí, a gente lá no campo e tal, partida de futebol. E aí, o narrador da partida diz assim: o goleiro agarrara a bola quando o juiz apitou. Tá certo, né? Eu estou enfeitando demais, que ninguém vai falar assim. Mas só para você entender. O goleiro agarrara a bola quando o juiz apitou. Como o juiz já apitou, ó, pretérito perfeito, tá vendo? Ação concluída, o juiz apitou, ele já fez aquele fato. Só que antes do juiz apitar, o goleiro tinha agarrado a bola. Tinha agarrado, havia agarrado, é o pretérito mais que perfeito composto, certo? Ou você pode usar o agarrara, que seria o pretérito mais que perfeito simples, tá? Então, só para gente ficar aí bem claro, né? O goleiro agarrara a bola quando o juiz apitou. Tem dois pretéritos na tua frase. O pretérito perfeito, o juiz apitou, certo? E antes dele ter apitado, o goleiro agarrara, ok? E para a gente fechar o estudo do modo indicativo e dos seus tempos, né, são muitos tempos no indicativo, a gente traz aí o futuro. Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente refere-se a um fato futuro com relação ao momento presente. Então, a gente pega o momento em que a gente está e joga uma ação para frente que você tem acredita que ela está certa de ocorrer. Então, você usa o futuro do presente. E daqui a 1000 anos, as pessoas verão o que construímos hoje e ficarão maravilhadas.
A brincadeira da tirinha, né, é justamente o fato de, primeiro, eles estão construindo um castelo de terra. Daqui a 1000 anos esse castelo não estará aí. E muito menos com essa chuva que está vindo, né? O personagem está já vendo ali que vai chover. A chuva vai derrubar tudo. Então, isso aí não vai durar muito tempo, tá? Então, a brincadeira com o verbo no futuro, na tirinha, foi justamente fazer o contraponto. A ingenuidade da criança de achar que isso aí vai ficar, né, por muito tempo. E não vai ficar, não é uma construção, por exemplo, rochosa, né? Um edifício que está sendo de fato construído, ok? Mas veja que ela tem a certeza de que isso vai ocorrer. E o futuro do pretérito? Gente, sabe aquele famoso ia, mas não foi? Você pretendia fazer algo, estava certo de fazê-lo, mas acabou que a ação não foi cumprida, você não pôde cumprir, tá certo? Então, ele trabalha com essa ideia que está associada normalmente a uma condição, não esquece, e justamente por conta disso a gente não conseguiu cumprir. Deixa eu dar um exemplo logo bem simples. Iria ao cinema se não tivesse quebrado o pé, tá? Você quebrou o pé e atrapalhou toda a sua programação futura que estava certo de ocorrer. Então, ela deixou de ocorrer, tá certo? É onde a gente usa o futuro do pretérito. Vejam aqui esse trecho de Vidas Secas de Graciliano Ramos. 1, 2, 3. Havia mais de 5 estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a Caatinga ressuscitaria. Presta atenção. Ele coloca a condição, ele está vendo a lua, está vendo as estrelas, e pelaquela disposição, ele acredita que vai chover. Então, havendo essa chuva, entendeu? Não ocorreu, né? Veja que, inclusive, ele colocou ia chover. Então, ele colocou o passado na vida da gente, né? Ia. E, então, o meu futuro também tem que estar associado a essa ideia do passado. A Caatinga ressuscitaria, né? A semente do gado voltaria ao curral. Veja que tem uma condição. Ocorrendo a chuva, isso ocorre. Se a chuva não vier, isso não ocorre. Permanece a ideia do futuro do pretérito que a gente estava vendo. Fabiano seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos, de ossos animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras. Sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a Caatinga ficaria toda verde. Então, isso aí, gente, é a ideia de condição, certo? É algo que ele joga para o passado porque ele não tem a certeza de ocorrer no futuro próximo. Então, é mais indicado o futuro do pretérito. Bem interessante, por sinal, esse trecho para uma questão de prova, para uma questão de vestibular, tá bom? Então, com isso, a gente encerra o emprego dos tempos verbais do modo indicativo.